Nenhuma Ômega deveria jamais entrar no quarto do Rei Alpha durante o seu primeiro cio. Hazel Brooks fê-lo sem sequer saber onde estava. Ao amanhecer, nada dentro do Palácio Blackwood voltaria a ser o mesmo depois daquela noite impossível. Hazel tinha construído toda a sua vida em torno de se manter invisível. Ela era uma das criadas mais jovens do Palácio Real. Levantava-se muito antes do amanhecer para polir os chãos de mármore, levar lençóis limpos por corredores intermináveis e repor flores frescas antes que os nobres acordassem. Ela falava baixo, andava em silêncio e nunca se demorava onde não devia. As pessoas invisíveis sobreviviam. As pessoas invisíveis raramente se tornavam alvo de boatos. Para Hazel, isso era o suficiente. Então, tudo mudou no espaço de um único batimento cardíaco. Começou com um calor estranho que se espalhou sob as suas costelas, enquanto ela dobrava toalhas limpas nos aposentos dos criados. A princípio, ela pensou que estava simplesmente exausta depois de mais um longo dia. Mas em poucos minutos, o calor tornou-se uma onda incontrolável que a percorria a cada respiração. O seu coração batia com força contra o peito. As suas mãos tremiam. O quarto inclinava-se ligeiramente, como se o chão sob os seus pés se tivesse esquecido de como ficar parado. Ela agarrou-se à beira de uma mesa de madeira, mas nem mesmo a superfície fria conseguiu estabilizá-la. As ômegas mais velhas sussurravam sobre o cio em conversas cuidadosas que terminavam sempre que as raparigas mais novas entravam na sala. Hazel sabia que isso aconteceria um dia. Ela simplesmente acreditava que tinha mais tempo. Ninguém esperava que o seu primeiro cio chegasse tão cedo. Ninguém a tinha preparado para a confusão avassaladora que engolia todos os seus pensamentos sensatos. Ela queria pedir ajuda. Queria mesmo. No entanto, antes que pudesse dar um único passo em direção ao médico do palácio, outro sentimento substituiu silenciosamente o seu medo. Não era uma voz. Não era um comando. Era uma certeza antiga que ela não conseguia explicar, incitando-a gentilmente a continuar a mover-se. De alguma forma, andar para frente parecia mais fácil do que ficar parada. Ela deslizou para os corredores iluminados pela lua, sem se lembrar de ter aberto a porta atrás de si. A luz prateada entrava por janelas imponentes, banhando os chãos de mármore com um brilho suave que tornava o palácio quase irreal. Os guardas permaneciam nos seus postos. Os criados atravessavam corredores distantes carregando lanternas. Cada som familiar ecoava exatamente como sempre. No entanto, ninguém parou a jovem Ômega trêmula que se aventurava cada vez mais fundo na residência real. Ela não se estava a esconder de ninguém. De alguma forma, ninguém parecia notar que ela estava ali. Ela vagueou por corredor após corredor, com passos incertos, seguindo um destino que nunca tinha visto. Cada instinto dentro dela insistia que estava a aproximar-se de algo importante, algo seguro. Ela não saberia explicar por quê. Apenas sabia que voltar para trás já não parecia possível. No centro do palácio, atrás de portas protegidas com mais cuidado do que qualquer outro quarto no reino, Adrian Blackwood dormia pacificamente. Como o Rei Alpha, ele tinha sobrevivido a anos de responsabilidade que exigiam uma consciência constante. Mesmo a dormir, os seus sentidos raramente descansavam. Passos desconhecidos, o ar a mover-se, o som mais tênue para além da porta do seu quarto. Os seus instintos reconheciam tudo antes que o pensamento consciente chegasse. Nunca lhe tinham falhado. Esta noite, eles comportaram-se de uma forma que mais tarde ele acharia impossível de explicar. Em vez de o avisarem, acolheram o silêncio. No fundo do seu ser, o lobo permaneceu completamente calmo. Nenhuma inquietação se agitava sob o seu batimento cardíaco. Nenhum alarme invisível o incitava a acordar. Cada instinto protetor simplesmente se acomodou numa quietude silenciosa, diferente de tudo o que ele já tinha experienciado. Em algum lugar entre o sono e a vigília, um sentimento impossível persistia. Espera. Hazel acabou por parar diante de uma enorme porta de carvalho esculpida. Ela não sabia de quem era o quarto que ficava para além dela. Mal notou a sua própria mão a pousar na maçaneta polida antes que esta girasse sem esforço sob os seus dedos. O quarto para além estava banhado por um suave luar. Ricas tapeçarias
decoravam as paredes. Uma espada cerimonial repousava sobre uma lareira elegante. Pesadas cortinas emolduravam janelas imponentes com vista para o reino adormecido. Hazel não notou nada disso. A pressão insuportável no seu peito aliviou no momento em que ela cruzou a soleira. A sua respiração abrandou pela primeira vez em toda a noite. Qualquer que fosse a força misteriosa que a tinha guiado pelo palácio, parecia sussurrar que ela finalmente tinha chegado. O seu olhar pousou no homem que dormia pacificamente no centro do quarto. Ela não reconheceu o rei Alfa, cujo retrato estava pendurado por todo o reino. Viu apenas alguém cuja presença tranquila de alguma forma acalmava a tempestade dentro dela. Atraída por um instinto mais antigo que a própria memória, Hazel aproximou-se da cama com passos lentos e incertos. Ela subiu cuidadosamente para a beira do colchão, mal o fazendo mover-se. Adrian não se mexeu. A sua respiração permaneceu estável. Os seus instintos permaneceram em silêncio. Hazel inclinou-se mais para perto. Um cheiro limpo a cedro, terra molhada pela chuva e ar fresco da montanha envolveu-o, acalmando o caos que nublava os seus sentidos. O seu coração acelerado finalmente começou a abrandar por um momento suspenso. O mundo inteiro parecia suster a respiração. O crepitar do fogo suavizou-se em silêncio. O vento lá fora desapareceu. Até o próprio tempo pareceu abrandar. Sem entender por quê, Hazel roçou suavemente os lábios na lateral do pescoço dele, antes que uma pequena mordida instintiva se seguisse quase de imediato. O contacto não durou mais do que um batimento cardíaco. Horror inundou a sua expressão. Ela afastou-se instantaneamente, com ambas as mãos a voar para a boca à medida que a consciência regressava de uma só vez. Os olhos de Adrian abriram-se. Anos de disciplina deveriam tê-lo atirado da cama antes que ele compreendesse totalmente o que tinha acontecido. Cada lição, cada batalha, cada instinto deveria ter exigido ação imediata. Os seus músculos prepararam-se para se mover, mas nunca o fizeram. Uma paz desconhecida espalhou-se por ele com uma velocidade espantosa, dissolvendo todos os vestígios de tensão defensiva antes que pudesse tomar forma. Ele não estava paralisado pelo medo. Não estava enfraquecido. Simplesmente não conseguia encontrar uma razão para afastar a jovem assustada. No fundo do seu ser, o seu lobo permanecia perfeitamente calmo. Não te mexas. O pensamento instalou-se naturalmente na sua consciência. A sua mente racional resistiu de imediato. Isto não faz sentido. Ela entrou nos teus aposentos privados, chegou à tua cama, mordeu o teu pescoço. No entanto, a estranha certeza recusava-se a desaparecer. Não a assustes. Adrian estudou a criada trêmula, sentada a apenas alguns centímetros de distância. Os seus olhos brilhavam de pânico. A sua respiração era irregular. Ela parecia muito mais aterrorizada com ele do que ele alguma vez poderia estar com ela. Não havia triunfo no seu rosto. Nenhum cálculo, nenhuma ameaça, apenas confusão e arrependimento. Então, Hazel finalmente notou o brasão real esculpido na cabeceira da cama atrás dele. O reconhecimento drenou toda a cor do seu rosto. Ela tinha entrado no quarto privado do rei Alfa. Tinha subido para sua cama. Tinha feito a única coisa que todas as ômegas tinham sido avisadas para nunca fazer. Ela abriu a boca, desesperada para pedir desculpa, mas nem uma única palavra saiu. Adrian poderia ter convocado todos os guardas do Palácio Blackwood com um único comando. Em vez disso, permaneceu perfeitamente imóvel, incapaz de desviar o olhar da jovem assustada à sua frente. Pela primeira vez na sua vida, o maior mistério que o rei Alfa enfrentava não era como alguém tinha entrado no seu quarto sem ser detetado. Era porque cada instinto em que confiava desde a infância já tinha aceite a estranha antes mesmo dele. Hazel não conseguia forçar-se a mover. Os seus olhos permaneceram fixos no brasão real esculpido na cabeceira da cama, enquanto todas as histórias aterrorizantes que já tinha ouvido sobre o rei Alfa lhe passavam pela mente de uma só vez. Ela tinha entrado na sua câmara privada. Tinha subido para a sua cama. De alguma forma, sem entender porquê, tinha até mordido a lateral do seu pescoço. A constatação atingiu-a com mais força do que o estranho calor que a tinha levado até ali. Ela deu um passo instável para trás, e depois outro. Vossa Majestade. A sua voz mal existia. Lamento imenso. Não sei o que me deu.
Adrienne não respondeu de imediato. Em vez disso, observou-a. Ela não se parecia em nada com a intrusa perigosa que o seu treino insistia que ela deveria ser. Ela estava assustada, envergonhada e a tentar desesperadamente tornar-se mais pequena, como se desejasse que o luar simplesmente a apagasse do quarto. Os seus instintos deveriam ter exigido ação. Em vez disso, permaneceram completamente em paz. Isto não faz sentido. Cada lição que ele tinha aprendido desde a infância o incitava a interrogá-la, a chamar os guardas e a proteger o palácio. No entanto, nenhum desses comandos parecia mais urgente. Hazel baixou o olhar. Por favor, perdoe-me. Vou sair agora. Ninguém saberá que estive aqui. Ela virou-se em direção à porta do quarto antes que outra onda de tontura lhe roubasse o equilíbrio. A sua mão falhou à beira de uma cadeira próxima, por apenas alguns centímetros. Adrian atravessou a distância sem pensar. A sua mão amparou gentilmente o antebraço dela antes que ela pudesse tropeçar. O contacto durou apenas um batimento cardíaco. Mesmo assim, ambos congelaram. Hazel olhou para a mão que repousava levemente na sua manga, depois ergueu lentamente os olhos para os dele. Nenhum deles falou. O quarto tornou-se impossivelmente silencioso. Adrienne largou-a quase de imediato, mas o calor daquele breve toque permaneceu muito mais tempo do que deveria. Por que é que deixá-la ir parece errado? O pensamento perturbou-o mais do que qualquer coisa que tinha acontecido até então. Ele tinha passado anos a dominar todos os instintos que ameaçavam toldar o seu julgamento. No entanto, esta noite, cada regra cuidadosa dentro dele parecia estranhamente distante. Hazel juntou as mãos trêmulas, esperando que ele não notasse o quanto tremiam. Ele notou na mesma. A sua voz tornou-se mais baixa do que antes. "Consegues manter-te de pé?" Ela piscou os olhos, surpreendida. Não era a pergunta que ela esperava. "Sim, acho que sim." Ela tentou prová-lo, apenas para que outra pequena onda de fraqueza a forçasse a parar. A vergonha coloriu imediatamente as suas bochechas. "Lamento." Adrian franziu o sobrolho, quase imperceptivelmente. "Já pediste desculpa 3 vezes." Hazel ergueu o olhar, confusa. Pela primeira vez desde que entrou no quarto, algo quase parecido com um sorriso tocou o canto da boca de Adrian antes de desaparecer novamente. "Não precisas de uma 4ª vez." O comentário inesperado apanhou-a completamente de surpresa. Um pequeno riso nervoso escapou-lhe antes que pudesse impedi-lo. Ela cobriu imediatamente a boca, horrorizada por ter rido na frente do Rei Alpha. "Perdoe-me." Adrian abanou a cabeça em silêncio. Essa não conta. Por um breve momento, o medo esmagador entre eles suavizou-se. Hazel olhou para ele com atenção novamente. As histórias sempre descreveram Adrian Blackwood como distante, intimidante, quase impossível de abordar. No entanto, o homem à sua frente parecia mais perplexo do que zangado. Foi uma descoberta estranha e, de alguma forma, um conforto ainda mais estranho. Adrian estudou-a com a mesma atenção. Ela não devia ter muito mais de 20 anos. Uma mecha solta de cabelo castanho tinha escapado para trás de uma orelha sem que ela notasse. Ela parecia exausta em vez de ameaçadora, perdida em vez de imprudente. Nada nela explicava por que os seus instintos a tinham acolhido em vez de se defenderem contra ela. "Qual é o teu nome?" perguntou ele em voz baixa. "Hazel Brooks, Vossa Majestade." Ele repetiu em silêncio. Hazel Brooks. O nome instalou-se na sua memória com uma facilidade surpreendente, como se sempre tivesse pertencido ali. "Lembraste de ter vindo para aqui?" Ela abanou lentamente a cabeça. "Apenas pedaços." Ela procurou as palavras certas. Tudo ficou quente, depois silencioso. Senti que estava a seguir algo que não conseguia ver. Depois disso, só me lembro de o ver assim. Adrian susteve o seu olhar por um longo momento. Ele acreditava em cada palavra que ela tinha dito. Não havia engano na sua voz, nem desculpa cuidadosamente preparada. Em algum lugar, para além das paredes do quarto, o palácio continuava a dormir pacificamente. Os guardas ainda patrulhavam os corredores. Nenhum deles tinha soado um alarme. Nenhum deles tinha notado uma criada assustada a caminhar de alguma forma pela parte mais segura do castelo. O mistério só se adensava. Hazel olhou novamente para a porta.
Posso sair? Adrian deveria ter respondido de imediato. Sim, essa era a resposta sensata. Deixá-la voltar para os aposentos dos criados. Esquecer que esta noite alguma vez aconteceu. A sua mente chegou a essa conclusão com perfeita clareza. Os seus instintos recusaram-se a segui-la. Se ela se for embora agora, um vazio desconhecido instalou-se silenciosamente no seu peito antes mesmo de ela ter tocado na porta. Ele não gostou da sensação instantaneamente porque não a conseguia explicar. Isto é irracional. Deixa-a ir. A outra certeza calma respondeu por baixo do pensamento. Certifica-te de que ela está segura primeiro. Adrian finalmente falou. Não está sob prisão. Hazel olhou para ele, quase incapaz de acreditar no que tinha ouvido. És livre de voltar para o teu quarto, mas anda devagar. Não estás totalmente recuperada. Ela assentiu tão rapidamente que outra mecha de cabelo solta deslizou pelo seu rosto. Sem pensar, ela colocou-a atrás da orelha antes de lhe fazer uma vénia respeitosa. Obrigada, Vossa Majestade. Não mereço a sua bondade. Adrienne não disse nada. De alguma forma, a ideia de que a bondade tinha de ser merecida não lhe agradava. Hazel abriu cuidadosamente a porta do quarto. O ar fresco da noite entrou, enquanto o luar se estendia pelo chão entre eles. Ela hesitou por um último batimento cardíaco antes de sair silenciosamente para o corredor. Adrian observou até a porta se fechar lentamente. O silêncio regressou. Ele ficou imóvel, dizendo a si mesmo que a noite finalmente tinha acabado. Então, antes mesmo de se aperceber do que estava a fazer, deu um passo em direção à porta. Parou instantaneamente. A sua mão pairava a poucos centímetros da maçaneta. Adrian olhou para ela, incrédulo. Ele não tinha decidido segui-la. O seu corpo simplesmente o fez. Adrian ficou diante da porta fechada do quarto por vários longos momentos, antes de finalmente baixar a mão. Hazel Brooks tinha desaparecido. O corredor lá fora já tinha mergulhado no silêncio. No entanto, o estranho vazio que pairava dentro do quarto real recusava-se a sair com ela. A parte sensata dele insistia que tudo tinha voltado ao normal. Nenhum guarda tinha sido chamado. Nenhum alarme tinha ecoado pelo palácio. Ninguém sabia o que tinha acontecido durante a noite. Isso deveria ter sido suficiente. Não foi. Foca-te. Há trabalho a fazer. Amanhã chegou com o seu ritmo familiar. Relatórios aguardavam a sua assinatura. Conselheiros reuniam-se à porta da Câmara do Conselho. Adrian o via enquanto as atualizações eram entregues, oferecendo decisões calmas, exatamente como todos esperavam do seu rei Alpha. No entanto, por 2 vezes, deu por si a pedir a um conselheiro para repetir uma frase que ele não tinha realmente ouvido. A discussão terminou rapidamente. Cada documento assinado, cada ordem entregue sem erro. Ninguém notou que a única coisa que ocupava os pensamentos do rei nunca tinha aparecido numa única página à sua frente. Hazel Brooks. Ele franziu o sobrolho para si mesmo em silêncio. Ela é uma criada. Por que é que ainda estás a pensar nela? Nenhuma resposta veio. Esperando que a disciplina acalmasse a sua mente inquieta, Adrian dirigiu-se ao pátio de treino. A prática árdua sempre lhe restaurava o foco. Cada movimento exigia controlo completo. Ele ergueu a lâmina de treino, inspirou lentamente e começou a sequência familiar. Um golpe preciso, uma volta controlada, um passo medido, e então, sem aviso, a imagem de olhos verdes trêmulos interrompeu o padrão. A sua espada parou a meio do movimento seguinte. Adrian permaneceu perfeitamente imóvel antes de se forçar a continuar novamente. A sequência quebrou-se. Desta vez, ele viu cabelos castanhos a brilhar sob o luar prateado. Ele apertou o punho e tentou novamente. A lâmina cortou o ar da manhã de forma limpa antes de abrandar mais uma vez. Um pedido de desculpas silencioso ecoou na sua memória. Lamento imenso, Vossa Majestade. Adrian baixou a espada com frustração visível. Ele tinha treinado exausto, durante tempestades e ferido sem perder a concentração. Hoje, uma criada assustada provou ser mais distrativa do que anos de guerra alguma vez tinham sido. Um instrutor do palácio que esperava por perto aproximou-se respeitosamente. Vossa Majestade,
Gostaria de outra ronda? Adrian olhou para a espada na sua mão antes de abanar calmamente a cabeça. Hoje não. Até ele não gostou da rapidez com que as palavras escaparam. Do outro lado do palácio, Hazel desejava desesperadamente que o trabalho comum pudesse apagar memórias extraordinárias. Ela dobrava lençóis frescos, polia bandejas de prata e arranjava flores exatamente como fazia todas as outras manhãs. A sua mão lembrava-se perfeitamente de cada tarefa. Os seus pensamentos recusavam-se a cooperar. Cada superfície polida refletia o luar na sua imaginação. Cada corredor silencioso lembrava-a do caminho impossível que, de alguma forma, a tinha levado ao quarto privado do Rei Alfa. Pior de tudo, ela ainda conseguia ouvir a sua voz. Não estás sob prisão. Os reis não falavam com tanta gentileza a criadas que tinham ultrapassado todos os limites imagináveis. Para de pensar nele. Ela implorou a si mesma em silêncio. Ele já se esqueceu de ti. De alguma forma, o pensamento fez o seu peito sentir-se inesperadamente pesado. Hazel suspirou suavemente e pegou noutra pilha de toalhas dobradas. Ela virou-se demasiado depressa, apanhando a borda do cesto com o cotovelo. 3 toalhas bem dobradas flutuaram graciosamente para o chão polido. Ela olhou para elas, incrédula, antes de se ajoelhar rapidamente para as apanhar, sussurrando para si mesma. Maravilha, Hazel. Declaraste oficialmente guerra à lavandaria. Um pequeno sorriso escapou-lhe apesar de tudo o que pesava no seu coração. Desapareceu tão rapidamente como apareceu. Mais tarde naquela manhã, Hazel carregava o mesmo cesto pelo corredor leste com muito mais cuidado. Os seus olhos permaneceram baixos até que umas botas pretas familiares entraram no seu campo de visão. Ela parou imediatamente. Adrian caminhava na sua direção com o seu passo composto habitual. Hazel instintivamente afastou-se, abraçando o cesto um pouco mais do que o necessário. Ela baixou a cabeça respeitosamente. Bom dia, Vossa Majestade. Adrian abrandou antes de se aperceber que o pretendia fazer. Ele notou o cesto apertado contra o peito dela, quase como um escudo. Também notou as leves sombras sob os seus olhos. Ela não tinha descansado bem. De alguma forma, essa constatação incomodou-o. Estás a sentir-te melhor? Hazel ergueu o olhar, surpreendida. Por um breve momento, esqueceu-se de todas as regras cuidadosas sobre evitar o olhar do rei. Os seus olhos encontraram-se silenciosamente. Nenhum desviou o olhar. Sim, respondeu ela suavemente. Obrigada por perguntar. Adrian fez um pequeno aceno de cabeça, mas a sua atenção demorou-se. Ele notou uma mecha solta de cabelo castanho a repousar na sua bochecha. Hazel parecia completamente inconsciente disso, quase sem pensar. Um batimento cardíaco depois, ela estendeu a mão e colocou-a cuidadosamente atrás da orelha. Adrian desviou o olhar primeiro, ligeiramente irritado por ter notado um detalhe tão pequeno. Bom. A única palavra saiu dos seus lábios com uma simplicidade calma. Nenhum deles se moveu. O corredor ficou estranhamente silencioso novamente. Hazel conseguia sentir o seu coração a bater de forma embaraçosamente alta. Adrian procurou outra coisa para dizer e não encontrou nada que soasse apropriado. Após outro batimento cardíaco silencioso, Hazel fez uma pequena vénia e passou cuidadosamente por ele. Ao fazê-lo, o canto do cesto de linho roçou levemente na manga de Adrian. Ela congelou imediatamente. Lamento, sussurrou ela automaticamente. Adrian olhou para ela antes que um sorriso quase imperceptível regressasse. Essa desculpa ainda não conta. Hazel piscou os olhos antes que um pequeno riso lhe escapasse, apesar dos seus melhores esforços. Desta vez, Adrian quase sorriu também. O momento durou apenas um instante antes de ambos se lembrarem exatamente de quem eram. Hazel apressou-se pelo corredor, com as bochechas quentes de vergonha. Adrian continuou a andar na direção oposta, lembrando-se de não olhar para trás. 5 passos depois, ele parou. Isto é ridículo. Devias continuar a andar. Ele sabia disso. No entanto, algo mais forte do que o hábito o incitava silenciosamente a fazer o contrário. Lentamente, quase contra o seu próprio bom senso, Adrian virou a cabeça. Na extremidade do corredor,
Hazel tinha parado na esquina seguinte, como se tivesse sentido o mesmo puxão invisível. Ela olhou para trás exatamente no mesmo momento. Os seus olhos encontraram-se à distância mais uma vez. Nenhuma palavra foi dita. Nenhuma promessa foi feita. Ainda assim, nenhum deles sorriu desta vez. Simplesmente ficaram ali por um batimento cardíaco suspenso. Silenciosamente, percebendo que esquecerem-se um do outro já se tinha tornado muito mais difícil do que qualquer um deles estava disposto a admitir, Hazel ficou paralisada por um longo batimento cardíaco antes de finalmente baixar os olhos e desaparecer ao virar da esquina. Adrian permaneceu onde estava, a olhar para o corredor vazio, muito depois de ela ter partido. Só quando outro criado passou silenciosamente por ele é que percebeu o quão estranho o seu comportamento devia parecer. Ele virou-se sem outro olhar e continuou em direção à ala oeste, silenciosamente, lembrando-se de que um rei tinha assuntos mais importantes a exigir a sua atenção do que perguntar-se se uma criada tinha chegado ao seu destino em segurança. À tarde, instalou-se suavemente sobre o palácio Blackwood. A luz do sol entrava por janelas altas, aquecendo os chãos de pedra polida que ecoavam com o ritmo constante da vida diária. Os criados carregavam mantimentos frescos entre as cozinhas e as salas de jantar, enquanto o pessoal do palácio se apressava a preparar um banquete noturno para receber vários anciãos respeitados de territórios vizinhos. Hazel trabalhava ao lado dos outros criados sem queixas, dobrava os linhos de mesa, polia as bandejas de prata e arranjava cuidadosamente os copos de cristal, exatamente como lhe tinham ensinado. A rotina familiar costumava acalmar os seus pensamentos. Hoje, apenas a lembrava de quantas vezes se tinha distraído desde aquela noite impossível. "Para de pensar nele", ela repetiu em silêncio pelo que pareceu a 100ª vez. A lembrança durou apenas alguns segundos, antes que outra memória se insinuasse silenciosamente na sua mente. Essa desculpa ainda não conta. Um pequeno sorriso quase apareceu antes que ela o afastasse rapidamente. Na extremidade oposta do palácio, Adrian concluiu outra reunião com notável eficiência. Cada decisão tinha sido entregue com autoridade calma. Cada conselheiro tinha saído satisfeito. No entanto, a estranha inquietação permanecia. Não era fraqueza, não era doença. Simplesmente parecia que a sua atenção continuava a desviar-se para algo invisível. Ele não gostava nada da sensação. Esperando que o ar fresco acalmasse os seus pensamentos, Adrian dispensou os assistentes que caminhavam atrás dele e escolheu uma rota mais tranquila pelo palácio em direção ao pátio central. Ele acolheu o silêncio. Infelizmente, o silêncio deixava demasiado espaço para pensar. Os seus passos abrandaram quando vozes familiares lhe chegaram da grande sala de jantar ali perto. Vários criados entravam e saíam apressadamente, carregando decorações para a reunião da noite. Adrian pretendia continuar a andar sem interrupção. Então, um movimento perto da entrada chamou a sua atenção. Hazel surgiu, a equilibrar cuidadosamente uma grande bandeja de prata cheia de copos de cristal polidos. Ela caminhava devagar, concentrando-se tão completamente na bandeja que não notou outro criado a correr pela porta oposta. Eles evitaram por pouco colidir, mas o movimento súbito desequilibrou Hazel. Ela segurou a bandeja antes que esta virasse completamente. No entanto, vários copos de cristal deslizaram pela superfície polida e caíram no chão de mármore. O som agudo ecoou pelo corredor. Todos os criados próximos pararam imediatamente de trabalhar. O rosto de Hazel perdeu a cor que lhe restava. Ela ajoelhou-se rapidamente, apanhando os copos espalhados com mãos cuidadosas. Felizmente, nenhum se tinha partido, mas a interrupção por si só tinha atraído atenção indesejada. Uma governanta sênior aproximou-se com desapontamento visível em vez de raiva. "Hazel", disse a mulher mais velha com um suspiro cansado. "Por favor, sê mais cuidadosa. Estes foram preparados há poucos momentos." Hazel baixou a cabeça imediatamente. "Lamento imenso. A culpa foi inteiramente minha. Atrasaste toda a gente. Eu sei. Lamento." Ela estendeu a mão para outro copo, apenas para perceber que um tinha rolado vários metros pelo chão de mármore liso. Antes que ela se pudesse levantar, uma bota preta polida parou ao lado dele.
O corredor ficou estranhamente silencioso. Hazel ergueu o olhar lentamente. Adrian baixou-se sem o menor vestígio de hesitação. Pegou no copo de cristal com uma mão firme e limpou um grão de pó quase invisível antes de o estender na direção dela. Hazel olhou, em completa incredulidade, assim como todos os outros, por um batimento cardíaco suspenso. Ninguém se moveu. Adrian finalmente quebrou o silêncio com a mesma voz calma que usava nas reuniões do conselho. Nenhum copo está partido. Ele colocou-o gentilmente na bandeja, que ainda repousava ao lado de Hazel. Depois, olhou para os criados à volta. Foi um acidente. Continuem o vosso trabalho. O seu tom permaneceu perfeitamente uniforme. Não havia raiva, nem sermão, simplesmente uma certeza tranquila. Quase de imediato, o corredor voltou à vida. Os criados regressaram às suas tarefas sem mais uma palavra. Até a governanta sênior fez um pequeno aceno de cabeça a Hazel antes de se afastar para organizar os restantes preparativos. Hazel levantou-se lentamente, ainda a segurar a bandeja. Olhou para Adrian como se não conseguisse entender o que tinha acabado de acontecer. Vossa Majestade, começou ela suavemente. Obrigada. Adrian fez um pequeno aceno de cabeça. Leva a bandeja com as duas mãos desta vez. Hazel piscou uma vez antes de baixar os olhos. Sim, Vossa Majestade. Ela ajustou a sua pega exatamente como instruído. Adrian virou-se para sair, apenas para ouvir uma voz baixa atrás de si. Prometo que nem sempre fui tão desajeitada. Ele parou. Por um brevíssimo momento, o canto da sua boca quase se ergueu. Eu acredito em ti. Hazel observou-o afastar-se antes de sussurrar para si mesma. Isso de alguma forma torna tudo pior. Ela cobriu imediatamente a boca, horrorizada por poder ter falado demasiado alto. Felizmente, Adrian continuou a andar sem olhar para trás. Pelo menos era o que ela acreditava. Vários passos depois, escondido pela curva de outro corredor, Adrienne permitiu-se um pequeno suspiro que soou suspeitosamente próximo de um divertimento contido. Ele não sorriu. Os reis não sorriam por causa de conversas sobre bandejas de servir caídas. No entanto, a memória seguiu-o na mesma. Por que é que ajudá-la pareceu a decisão mais natural do mundo? A pergunta persistia a cada passo. Atrás dele, Hazel permaneceu de pé no corredor muito depois de todos os outros terem retomado o trabalho. A sua mão ainda segurava a bandeja com segurança agora, mas os seus pensamentos recusavam-se a acalmar. O Rei Alpha tinha atravessado um corredor inteiro simplesmente para devolver um único copo de cristal. Ninguém conseguia explicar por quê, muito menos ela. Ela terminou o seu trabalho em silêncio durante o resto da tarde, evitando todos os corredores onde pensava que poderia encontrá-lo novamente. O palácio era enorme. Evitar uma pessoa deveria ter sido fácil. De alguma forma, parecia impossível. Enquanto as sombras da noite se estendiam pelos chãos de pedra, Adrian parou sozinho ao lado de uma janela alta com vista para os jardins do palácio. Lá embaixo, os criados atravessavam o pátio carregando lanternas para a celebração noturna. Entre eles, ele reconheceu imediatamente uma figura familiar sem precisar de um segundo olhar. Hazel nunca olhou para cima. Ela continuou a andar até que a escuridão crescente a engoliu da sua vista. Adrian permaneceu ao lado da janela por mais um momento silencioso. Os seus dedos repousaram levemente no parapeito de pedra antes de os retirar silenciosamente. Ele quase chamou o nome dela. O pensamento desapareceu tão rapidamente como tinha chegado. Mesmo assim, uma pergunta recusava-se a abandoná-lo. Por que é que vê-la afastar-se parecia mais difícil a cada vez? As lanternas da noite desapareceram lentamente à distância, levando Hazel Brooks para mais longe através do pátio do palácio, até que ela se desvaneceu entre dezenas de criados que se preparavam para a celebração da noite. Adrian permaneceu ao lado da janela alta por mais um momento antes de finalmente se virar. Ele disse a si mesmo que a sensação passaria pela manhã. Não passou. Os dias seguintes instalaram-se numa rotina tranquila que deveria ter restaurado a ordem nas vidas de ambos. Em vez disso, a distância entre eles só se tornou mais notável. Hazel tomou uma decisão na manhã seguinte. Ela evitaria o Rei Alpha sempre que possível. Era a escolha mais segura. Cada encontro com ele só criava mais perguntas que ela não conseguia responder.
Ela começou a voluntariar-se para tarefas em diferentes alas do palácio. Se Adrienne costumava atravessar o corredor oeste depois das reuniões do conselho, Hazel escolhia o corredor leste. Se os jardins reais precisavam de flores frescas durante a tarde, ela oferecia-se para polir prata nas cozinhas. Nenhum dos outros criados notou as pequenas mudanças. Para eles, Hazel continuava a ser a mesma jovem silenciosa que nunca se queixava de trabalho extra. Só Hazel entendia a verdade. Ela não estava a evitar mais trabalho. Estava a evitar uma pessoa. Cada vez que conseguia, o alívio durava apenas alguns minutos antes que uma desilusão inesperada o substituísse silenciosamente. Ao terceiro dia, Adrian notou o padrão sem querer. Uma vez poderia ter sido coincidência. 2 vezes não significava nada. Mas depois de passar por quase todos os corredores onde tinha visto Hazel inesperadamente antes, apenas para encontrar outra pessoa no seu lugar, uma constatação desconfortável instalou-se nos seus pensamentos. Ela está a evitar-me. A descoberta não deveria ter importado. Certamente não deveria tê-lo seguido por outra reunião do conselho ou outra tarde a inspecionar os terrenos do palácio. Mas seguiu. Ele deu por si a olhar para corredores familiares, antes de desviar o olhar imediatamente, ligeiramente irritado por ter esperado vê-la. Foca-te. Ela tem todo o direito de evitar atenção desnecessária. O pensamento soava perfeitamente razoável. De alguma forma, oferecia muito pouco conforto. Hazel acreditava que estava a ter sucesso. 3 dias inteiros passaram sem uma única conversa. Ela convenceu-se de que a estranha ligação entre eles desapareceria lentamente se passasse tempo suficiente. Então o destino, ou talvez nada mais do que a rotina comum do palácio, provou silenciosamente que ela estava errada. Numa tarde tranquila, Hazel carregava um cesto de ervas frescas em direção à estufa do palácio. O pequeno jardim atrás dela continuava a ser um dos seus lugares favoritos. Poucas pessoas o visitavam durante o horário de trabalho, deixando apenas o canto dos pássaros, brisas suaves e fileiras de flores a desabrochar sob a luz quente do sol. Ela sorriu suavemente enquanto colocava as ervas numa mesa de madeira. Pela primeira vez em dias, os seus pensamentos finalmente pareciam calmos. Ela vagueou mais para dentro do jardim, parando ao lado de um canteiro de rosas brancas que brilhavam sob o sol da tarde. Elas florescem mais cedo a cada ano. A voz familiar atrás dela quase a fez largar o cesto. Hazel baixou imediatamente a cabeça. Vossa Majestade, não sabia que mais alguém estava aqui. Adrian olhou para as rosas antes de responder. Nem eu. As palavras aliviaram a tensão o suficiente para Hazel soltar a respiração que, sem saber, estava a suster. O silêncio instalou-se entre eles novamente, embora desta vez parecesse mais suave do que antes. Adrian aproximou-se de um dos canteiros de flores, estudando as flores com interesse silencioso. Passas muito tempo aqui. Hazel hesitou antes de responder honestamente. Sempre que posso. Adrian olhou para ela. Por que aqui? Hazel olhou para o jardim, observando uma borboleta a voar preguiçosamente de uma flor para outra. Porque as flores nunca parecem importar-se com quem está ao lado delas. Adrian permaneceu em silêncio. Hazel percebeu imediatamente o quão estranha essa resposta devia ter soado. Quero dizer, ela abanou rapidamente a cabeça, envergonhada. Isso provavelmente não fez sentido nenhum. Adrian surpreendeu-a ao responder em voz baixa. Fez todo o sentido. Hazel olhou para ele, surpreendida. Ele continuou a estudar as flores, em vez de olhar diretamente para ela. Elas florescem para todos. Um pequeno sorriso apareceu antes que Hazel pudesse impedi-lo. Exatamente. A única compreensão partilhada de alguma forma fez o jardim parecer mais quente. Adrian deu por si a notar algo inesperado. Hazel já não tremia enquanto falava com ele. Os seus ombros tinham relaxado. Até o seu sorriso aparecia naturalmente agora, em vez de cautelosamente. Sem se aperceber, ele sentiu a mesma calma silenciosa a instalar-se sobre si mesmo. Os pensamentos inquietos que o tinham seguido durante dias simplesmente desvaneceram-se enquanto ela estava por perto. Ele não entendia por quê. Apenas notou a diferença. Um pisco de peito ruivo pousou na borda de pedra da fonte próxima antes de saltitar confiantemente em direção a Hazel.
Ela riu-se suavemente, agachando-se o suficiente para o passarinho inclinar a cabeça curiosamente para ela. És muito mais corajoso do que eu, sussurrou ela. O pisco de peito ruivo piou uma vez, antes de voar para longe. Adrian observou a pequena troca com um divertimento silencioso. Parece que os pássaros te aprovam. Hazel levantou-se novamente, sorrindo timidamente. Ou talvez estivessem à espera que eu trouxesse comida. Adrian respondeu com total seriedade. Essa é provavelmente a explicação mais sensata. Hazel piscou os olhos antes de rir um pouco mais do que pretendia. Ela cobriu rapidamente a boca. Lamento. Adrian ergueu uma sobrancelha. Essa desculpa conta? Hazel olhou para ele por um batimento cardíaco antes que outro riso lhe escapasse, apesar de todos os esforços para se manter composta. Provavelmente não. Correto. Eles partilharam outro breve sorriso antes que o silêncio confortável regressasse. Nenhum deles parecia ansioso por terminá-lo. Uma brisa suave transportava o perfume das rosas pelo jardim. Hazel observava as pétalas de flores a flutuar pelo caminho de pedra. As pessoas dizem que passas muito pouco tempo fora do palácio. Adrian seguiu as pétalas flutuantes com os olhos. As pessoas dizem muitas coisas. Estão erradas? Ele considerou a pergunta antes de responder. Não inteiramente. Hazel assentiu pensativamente. Então espero que estejam erradas sobre pelo menos uma coisa. Adrian olhou para ela. Qual? Hazel hesitou apenas brevemente. Dizem que o Rei Alpha nunca sorri. Adrian quase respondeu de imediato antes de se aperceber de algo invulgar. De pé num jardim tranquilo, ao ouvir Hazel falar sobre flores e pássaros e rumores do palácio, ele já não sentia a pressão constante que repousava sobre os seus ombros. Em vez disso, uma sensação de paz desconhecida instalou-se silenciosamente dentro dele. As pessoas nem sempre veem tudo, respondeu ele. Hazel sorriu gentilmente. Acho que isso é verdade. O toque distante do sino do palácio lembrou-os a ambos que as tarefas da tarde não tinham terminado. Hazel pegou relutantemente no seu cesto vazio. Devo voltar ao trabalho. Adrian assentiu. Eu também devia. Nenhum deles se moveu de imediato. Finalmente, Hazel fez uma vênia respeitosa antes de se virar para o caminho do jardim. Tinha dado apenas alguns passos antes de parar. Sem pensar, olhou para trás. Adrian ainda estava exatamente onde ela o tinha deixado. Os seus olhos encontraram-se mais uma vez. Desta vez, nenhum deles desviou o olhar imediatamente. Hazel ofereceu o mais pequeno dos sorrisos antes de continuar pelo caminho. Adrian observou-a até ela desaparecer para além da estufa. Só então percebeu algo que não acontecia há muitos anos. Completamente sozinho sob o sol da tarde, sem ninguém para testemunhar, o Rei Alpha sorriu discretamente. O sorriso discreto que Adrian tinha levado do jardim desapareceu sob o peso de outra manhã exigente. Antes do nascer do sol, os conselheiros já enchiam a câmara do conselho. Relatórios cobriam a longa mesa de carvalho. Acordos comerciais exigiam assinaturas. Atualizações da patrulha da fronteira exigiam atenção cuidadosa. Anciãos visitantes solicitavam audiências privadas. Cada hora pertencia ao reino antes de pertencer ao homem sentado no trono. Adrian lidou com cada responsabilidade com a mesma precisão calma que lhe tinha valido a lealdade do seu povo. Ninguém notou que, de vez em quando, os seus pensamentos vagueavam para um lugar totalmente diferente. Durante uma discussão sobre a expansão dos jardins do palácio para uma próxima celebração de primavera, um conselheiro idoso mencionou casualmente que as rosas brancas tinham florescido invulgarmente cedo este ano. Adrian respondeu à pergunta sem hesitação. No entanto, depois de a reunião terminar, ele permaneceu sentado por vários segundos silenciosos. Elas florescem para todos. A frase simples flutuou pela sua mente tão claramente como se Hazel a tivesse sussurrado ao seu lado mais uma vez. Ele fechou o relatório à sua frente com um leve suspiro. Foi apenas uma conversa num jardim, nada mais. Mesmo assim, ele lembrava-se de cada palavra. Do outro lado do palácio, Hazel descobriu que os dias ocupados deixavam muito pouco espaço para pensamentos desnecessários. As entregas chegavam antes do pequeno almoço. Os quartos de hóspedes precisavam de lençóis frescos. As salas de jantar precisavam de preparação constante.
pois os visitantes nobres continuavam a chegar ao longo da semana. Ela passava horas a carregar cestos, a arranjar flores, a dobrar toalhas de mesa bordadas e a ajudar os criados seniores a organizar horários intermináveis. Quando a noite chegava, ela estava geralmente demasiado cansada para pensar em algo, para além de encontrar algumas horas de sono tranquilas. Pelo menos, esse tinha sido seu plano. A realidade provou ser menos cooperativa. Todas as tardes, enquanto entregava mantimentos entre os edifícios, os seus olhos de alguma forma se desviavam para o pequeno jardim atrás da estufa. Ela nunca parava de andar, nunca entrava. Apenas olhava por um momento antes de continuar o seu caminho. Depois de vários dias, ela admitiu silenciosamente algo a si mesma. Tinha esperado ver alguém de pé entre as flores. Todas as tardes, o jardim permanecia vazio. Hazel sorriu da sua própria tolice antes de abanar a cabeça. De volta ao trabalho, murmurou ela baixinho. Uma das governantas mais velhas passou ao seu lado nesse exato momento. A falar sozinha outra vez? Perguntou a mulher com um sorriso divertido. Hazel piscou os olhos, surpreendida, apenas a lembrar-me de não esquecer as tarefas de hoje. A mulher mais velha riu-se suavemente. Bom, por um momento pensei que parecias invulgarmente alegre. Hazel baixou imediatamente o olhar para o cesto nas suas mãos. Não sei do que estás a falar. Claro que não sabes. A mulher mais velha continuou a andar sem mais uma palavra, deixando Hazel acorar por razões que não conseguia explicar. Enquanto isso, a agenda de Adrian só se tornava mais pesada. Dias inteiros passavam dentro de câmaras do conselho, bibliotecas e salas de recepção. Ele mal atravessava os corredores do palácio, onde encontros inesperados se tinham tornado estranhamente familiares. Ocasionalmente, dava por si a abrandar perto de uma janela com vista para os jardins, antes de continuar sem parar. Uma vez, enquanto revia os planos de construção com o seu arquiteto-chefe, ele virou-se inconscientemente para o caminho que levava à estufa. Deu 2 passos antes de perceber que não tinha absolutamente nenhuma razão para ir lá. Adrian mudou de direção, discretamente, sem reconhecer o momento. Felizmente, ninguém pareceu notar, ou talvez todos tenham educadamente fingido não notar. A invulgar sensação de paz que ele tinha experienciado sob as rosas desvaneceu-se gradualmente sob as responsabilidades constantes. Ele não se tornou infeliz. Simplesmente reconheceu a ausência de algo difícil de descrever. O palácio permaneceu exatamente como sempre tinha sido. As reuniões continuaram. As responsabilidades permaneceram. No entanto, a quietude silenciosa que ele tinha encontrado inesperadamente durante uma conversa de tarde comum já não aparecia. Ele não entendia por que a sua ausência se sentia notável. Hazel experienciou algo notavelmente semelhante. A estufa continuava bonita. As flores continuavam a desabrochar sob a luz quente do sol. Os pássaros ainda visitavam a fonte todas as tardes. Nada tinha mudado, exceto que o jardim, de alguma forma, parecia mais silencioso do que antes. Enquanto arranjava rosas frescas uma manhã, deu por si a sorrir, enquanto outra memória surgia. Essa desculpa conta? Hazel riu-se baixinho, antes de olhar rapidamente à volta, para se certificar de que ninguém a tinha ouvido. A memória demorou apenas alguns segundos, mas fez o trabalho parecer mais leve. Estranho, pensou ela. Uma pequena conversa não deveria continuar a fazê-la sorrir dias depois. Mas fazia. A noite chegou com brisas frescas a entrar pelas janelas abertas do palácio. Adrien finalmente dispensou o seu último conselheiro e caminhou sozinho por um corredor silencioso. Pela primeira vez em quase uma semana, não havia relatórios urgentes à espera na sua secretária. Nenhuma reunião agendada antes do pôr do sol. Ele abrandou ao chegar a um cruzamento familiar dentro do palácio. Um corredor voltava para os seus aposentos privados. O outro levava silenciosamente em direção aos jardins. Adrien ficou ali mais tempo do que o necessário. Então, quase sem pensar, escolheu o segundo caminho. E quase nesse mesmo momento, Hazel terminou de arranjar as flores na sala de jantar principal. Enquanto se preparava para devolver o cesto vazio à estufa, hesitou junto à porta. Poderia ter pedido a outro criado para o entregar na manhã seguinte. Em vez disso,
Ela própria levantou o cesto. Só vai demorar 1 minuto, sussurrou ela. O ar da noite acolheu-a quando ela pisou o caminho de pedra que levava ao jardim. As lanternas ainda não tinham sido acesas. A luz do sol poente pintava as paredes do palácio com tons suaves de ouro e âmbar. Adrian aproximou-se de um lado do sinuoso caminho do jardim, com os seus passos firmes e sem pressa. Hazel entrou pelo lado oposto, carregando seu cesto vazio com ambas as mãos. Altas sebes floridas curvavam-se suavemente entre eles, escondendo um do outro. Nenhum deles sabia que o outro tinha escolhido o mesmo destino tranquilo, à mesma hora tranquila. A cada passo, a distância entre eles desaparecia lentamente. O sinuoso caminho do jardim estreitava-se entre altas sebes floridas, com as suas flores a brilhar sob a última luz dourada da noite. Adrian contornou uma curva suave no exato momento em que Hazel contornava outra. Ambos pararam quase ao mesmo tempo. Por um breve batimento cardíaco, nenhum deles falou. A surpresa de Hazel suavizou-se num sorriso discreto antes de ela baixar a cabeça respeitosamente. Vossa Majestade. Adrian retribuiu o pequeno sorriso quase sem se aperceber. Hazel, ouvir o nome dela sair dos seus lábios soou estranhamente natural. Hazel ergueu o olhar novamente, um pouco surpreendida por ele se ter lembrado tão facilmente. O silêncio entre eles já não parecia desconfortável. Parecia familiar. Adrian olhou para o cesto vazio que repousava no braço dela. Terminaste por hoje? Hazel assentiu, apenas a devolver isto à estufa. Adrian olhou para o caminho tranquilo à frente. Então, talvez estejamos a caminhar na mesma direção. Hazel hesitou apenas brevemente antes de responder. Acho que sim. Eles continuaram lado a lado a um ritmo calmo. Nenhum se apressou a preencher o silêncio. Os pássaros acomodavam-se nos ramos acima deles, enquanto a brisa da noite transportava a suave fragrância das rosas pelo jardim. Após alguns momentos, Adrienne falou primeiro. As flores parecem ainda mais saudáveis hoje. Hazel sorriu enquanto olhava para o jardim em flor. Elas gostam de noites mais frescas. Adrian olhou para ela. Sabes bastante sobre flores. Hazel riu-se suavemente. Só porque passei tempo suficiente a carregá-las de um lugar para outro. Adrian respondeu com perfeita seriedade. Isso soa a experiência prática. Hazel riu-se novamente. Isso quase soou como um elogio. Talvez tenha sido. Ela olhou para ele por um segundo antes de sorrir mais abertamente do que nunca. Obrigada. Eles chegaram à fonte de pedra onde o pequeno pisco de peito ruivo tinha visitado apenas alguns dias antes. A água deslizava silenciosamente sobre as pedras lisas, enchendo o jardim pacífico com um ritmo suave. Adrian abrandou ao lado de um dos bancos próximos. Importas-te de descansar por alguns minutos? Hazel olhou para o jardim vazio. Ninguém mais parecia estar por perto. Se não se importar de se sentar ao lado de uma criada comum, Adrienne respondeu calmamente. Eu esperava que a criada comum não se importasse de se sentar ao lado de um homem comum que assistiu a demasiadas reuniões hoje. Hazel piscou os olhos antes que um riso discreto lhe escapasse. Não acredito que alguém alguma vez tenha descrito o Rei Alpha como comum. Adrienne sentou-se no banco de pedra. Então eles claramente nunca assistiram às reuniões. Hazel não conseguiu evitar rir-se novamente. Ela sentou-se cuidadosamente na extremidade oposta do banco, deixando uma distância respeitosa entre eles. O riso desvaneceu-se lentamente noutro silêncio confortável. Juntos, observaram a fonte a brilhar sob a luz do sol poente. Depois de um tempo, Adrienne perguntou em voz baixa. Sempre trabalhaste aqui? Hazel abanou a cabeça suavemente. Não, cresci numa pequena aldeia a norte da floresta. Adrian ouviu sem interromper. A minha avó adorava flores. Ela acreditava que todas as casas deviam ter algo bonito a crescer do lado de fora da janela, mesmo que fosse apenas uma pequena planta. Hazel sorriu com a memória. Ela costumava dizer, as flores lembram as pessoas de serem pacientes, porque nunca florescem mais depressa, só porque alguém está a observar. Adrian considerou as palavras. Ela parece sábia. Era. Hazel olhou para as rosas. Ainda penso nelas sempre que trabalho nos jardins. Adrian seguiu o seu olhar.
A minha infância foi bastante diferente. Hazel virou-se para ele com curiosidade silenciosa. Tinhas um jardim? Adrian sorriu levemente. Um muito grande. Hazel esperou pacientemente. Raramente tinha tempo para o aproveitar. A sua voz permaneceu calma, mas algo dentro daquelas simples palavras carregava anos de solidão silenciosa. Havia sempre outra lição, outra responsabilidade, outra expectativa. Hazel olhou para ele com uma compreensão gentil em vez de simpatia. De alguma forma, isso fez o momento parecer ainda mais silencioso. Isso soa solitário, disse ela suavemente. Adrian não respondeu de imediato. Finalmente, olhou para o jardim pacífico que os rodeava. Suponho que não me apercebi disso até encontrar lugares como este. Hazel assentiu lentamente. Às vezes, o silêncio parece diferente quando é partilhado. Adrian virou-se para ela. Os seus olhos encontraram-se por vários longos segundos antes de ambos olharem de volta para a fonte ao mesmo tempo. Nenhum sentiu a necessidade de dizer mais nada. A própria quietude, de alguma forma, tornou-se parte da conversa. Um par de borboletas voou preguiçosamente sobre as flores antes de desaparecer na luz da noite. Hazel observou-as com um sorriso ausente. "Tens uma estação favorita?" perguntou Adrienne inesperadamente. Hazel pensou por um momento. A primavera por causa das flores. Em parte, ela olhou para as árvores verdes brilhantes que rodeavam o jardim, principalmente porque tudo parece disposto a recomeçar. Adrian repetiu silenciosamente o pensamento para si mesmo. Tudo parece disposto a recomeçar. Hazel olhou para ele. E tu? Adrian olhou para o palácio, que se erguia para além dos jardins. Até recentemente, eu teria dito o inverno. Hazel sorriu com curiosidade gentil. Até recentemente, Adrian surpreendeu-se ao responder honestamente. Agora, já não tenho tanta certeza. Hazel não perguntou por quê. De alguma forma, ela já sentia que a resposta permaneceria por dizer. O sino da noite ecoou suavemente pelos terrenos do palácio, lembrando-os de que a luz do dia estava quase a desaparecer. Hazel levantou-se lentamente, pegando no seu cesto mais uma vez. Devo deixar-te voltar às tuas responsabilidades. Adrian levantou-se também, e eu devia parar de as evitar. Hazel sorriu. Isso soa mais como o Rei Alpha. Adrian olhou para as rosas antes de falar novamente. Vais voltar ao jardim? Hazel sentiu o seu coração saltar silenciosamente antes de responder com total honestidade. Costumo vir aqui depois do trabalho sempre que posso. Adrian fez um pequeno aceno de cabeça. Então talvez eu devesse passar menos tempo dentro das câmaras do conselho. Hazel riu-se suavemente. Não pensei que os seus conselheiros aprovassem. Eles raramente aprovam alguma coisa. Outro sorriso passou entre eles, gentil e sem esforço. Hazel fez uma vênia respeitosa antes de começar a caminhar em direção à estufa. Depois de apenas alguns passos, ela virou-se para trás. Espero que as rosas continuem a florescer. Adrian entendeu o significado escondido nas suas simples palavras. Acho que sim. Hazel continuou pelo caminho sem olhar para trás novamente. No entanto, o sorriso permaneceu no seu rosto. Adrian observou-a até ela desaparecer para além das sebes floridas. Só então começou a caminhar em direção ao palácio. Bem acima do jardim, um intendente idoso do palácio, a arranjar lanternas ao longo de uma varanda, olhou para baixo. Ele parou com uma lanterna ainda nas mãos, observando silenciosamente o Rei Alpha a deixar o jardim sozinho. Depois, os seus olhos pensativos desviaram-se para o caminho oposto, onde Hazel tinha desaparecido momentos antes. O velho intendente não disse nada. Simplesmente ergueu uma sobrancelha curiosa antes de voltar ao seu trabalho. O intendente idoso permaneceu na varanda por vários momentos silenciosos depois de ambos os caminhos se terem esvaziado sob o céu da noite. Uma lanterna ainda repousava nas suas mãos envelhecidas, enquanto seus olhos pensativos se demoravam no jardim abaixo. Ele tinha servido 3 gerações da família Blackwood. Tinha visto Adrian crescer de um jovem príncipe sério para um rei alfa respeitado que carregava todas as responsabilidades sem queixas. Também tinha visto esse mesmo jovem parar lentamente de sorrir algures pelo caminho. Tinha acontecido tão gradualmente que poucas pessoas notaram. O velho intendente tinha.
Foi por isso que o sorriso discreto que ele tinha testemunhado no jardim permaneceu impossível de ignorar. Não tinha sido forçado para uma cerimônia ou oferecido educadamente a convidados visitantes. Tinha aparecido naturalmente. O velho intendente pendurou gentilmente a última lanterna, antes de continuar silenciosamente as suas tarefas noturnas. Ele não contou a ninguém o que tinha visto. Alguns momentos mereciam silêncio. Os dias seguintes devolveram o palácio ao seu ritmo familiar. Os conselheiros chegavam antes do nascer do sol. Os criados apressavam-se por corredores polidos, carregando lençóis frescos, flores e bandejas de prata. As cozinhas enchiam-se com o aroma reconfortante de pão quente todas as manhãs, enquanto os músicos praticavam suavemente em pátios distantes. Tudo parecia exatamente como sempre tinha sido. No entanto, pequenas mudanças começaram a aparecer lentamente sob a rotina comum. Adrian descobriu que sempre que uma reunião da tarde terminava mais cedo do que o esperado, os seus pés pareciam escolher o caminho do jardim antes que a sua mente tomasse a decisão. Cada vez que notava que isso acontecia, lembrava-se silenciosamente de que o ar fresco melhorava a concentração após longas horas em ambientes fechados. Essa explicação soava perfeitamente razoável. Simplesmente não explicava por que o palácio continha inúmeros lugares pacíficos, enquanto ele parecia sempre chegar ao lado das mesmas rosas. Numa tarde em particular, ele chegou à fonte apenas para a encontrar completamente vazia. O jardim continuava bonito. Os pássaros ainda repousavam entre os ramos. As rosas brancas continuavam a desabrochar sob a luz suave do sol. Mesmo assim, algo parecia faltar. Adrian permaneceu ali apenas 1 minuto antes de regressar calmamente às suas responsabilidades. Ele nunca admitiu, nem a si mesmo, que tinha esperado que outra pessoa já estivesse lá. Hazel experienciou quase a mesma desilusão na direção oposta. Ela nunca se apressava no seu trabalho. Nunca procurava nos corredores do palácio. Simplesmente terminava as suas tarefas da tarde antes de levar alguma pequena desculpa para visitar a estufa. Às vezes, entregava ervas frescas, às vezes, cestos vazios, às vezes, flores que já pertenciam ali. Cada razão soava perfeitamente sensata. Nenhuma delas explicava por que ela olhava sempre primeiro para a fonte. Algumas tardes, Adrian estava lá. Esses tornaram-se os momentos mais curtos, mas mais brilhantes do seu dia. Outras tardes, os bancos permaneciam vazios. Hazel arranjava as flores silenciosamente por alguns minutos, antes de regressar ao palácio, com um sorriso que parecia um pouco mais pequeno do que quando tinha chegado. Depois de vários dias, um par de jovens criadas a carregar toalhas de mesa dobradas atravessaram o pátio juntas. Uma olhou casualmente para a entrada do jardim, onde Adrian tinha desaparecido momentos antes. Sua Majestade parece gostar dos jardins ultimamente, sussurrou ela. A sua companheira encolheu os ombros com um sorriso fácil. Talvez as rosas finalmente tenham ganho a discussão. As flores podem discutir? Não faço ideia. Mas se conseguem convencer o Rei Alfa a sair do seu escritório, devem ser muito persuasivas. Ambas as criadas riram-se baixinho antes de continuar o seu trabalho, sem pensar mais na conversa inofensiva. De uma janela do andar de cima, o intendente idoso ouviu apenas a frase final. Um sorriso conhecedor tocou o seu rosto antes de desaparecer tão rapidamente como apareceu. Ele continuou a polir o corrimão de prata sem acrescentar uma única palavra. Numa noite quente, Adrian chegou primeiro ao jardim. A fonte refletia uma luz dourada suave, enquanto brisas gentis transportavam pétalas de flores pelo caminho de pedra. Ele ficou ao lado das rosas, a estudá-las com olhos pensativos. Elas continuam a florescer, murmurou ele quase para si mesmo. Elas disseram que o fariam. Adrian virou-se. Hazel estava a uma curta distância, segurando um pequeno cesto cheio de lavanda fresca. Ela sorriu com um calor discreto, em vez de surpresa. Boa noite, Vossa Majestade. Adrian retribuiu o sorriso com uma familiaridade fácil. Boa noite, Hazel. Ela aproximou-se a um ritmo calmo, antes de pousar o cesto ao lado da fonte. A lavanda precisava de mais luz solar. Adrian olhou para as flores bem arranjadas. Uma feliz coincidência.
Hazel inclinou a cabeça ligeiramente. Foi? Parece que ambos encontramos o nosso caminho para aqui novamente. Hazel riu-se suavemente. Talvez o jardim esteja a tornar-se difícil de ignorar. Adrian respondeu com perfeita seriedade. Realmente tem rosas notavelmente persuasivas. Hazel olhou para ele por um segundo, perplexa, antes de se lembrar da piada. Outro riso discreto escapou-lhe. Suponho que os criados possam ter razão. Afinal. Adrian ergueu uma sobrancelha. Devo preocupar-me com o facto de os criados terem formado opiniões sobre as flores? Apenas os particularmente observadores. Eles ficaram ao lado da fonte, a observar a luz do sol a brilhar na água em movimento. Nem a conversa nem o silêncio pareciam mais desconfortáveis. Hazel notou algo diferente em Adrian. As linhas silenciosas de responsabilidade que geralmente repousavam no seu rosto pareciam mais leves aqui. Até a sua postura parecia mais relaxada. Adrian também notou algo. Depois de noites passadas no jardim, o sono vinha mais facilmente do que em anos. Ele tinha parado de tentar entender a razão. Simplesmente apreciava a rara sensação de acordar sem o peso habitual a pressionar os seus pensamentos. Ele nunca teria ligado esse descanso pacífico à jovem que estava ao seu lado. Pelo menos era o que ele continuava a dizer a si mesmo. Uma borboleta pousou brevemente numa das flores de lavanda antes de se afastar novamente. Hazel observou-a com um sorriso ausente. Acho que as flores aprovam os visitantes de hoje. Adrian olhou para a borboleta. Então espero que nos estejamos a comportar bem o suficiente para sermos convidados a voltar. Hazel sorriu. Acredito que estamos a fazer melhor do que os pássaros. Os pássaros podem discordar. Eles costumam discordar. Ambos riram-se suavemente antes que o silêncio regressasse mais uma vez. Já não parecia o silêncio de estranhos. Parecia a pausa pacífica partilhada entre duas pessoas que tinham descoberto que já não precisavam de conversa constante. Eventualmente, Hazel pegou no seu cesto vazio. Devo regressar antes que alguém se pergunte para onde as flores desapareceram. Adrian assentiu. E eu devo regressar antes que alguém se pergunte para onde o seu rei desapareceu. Eles trocaram um último sorriso antes de caminharem para caminhos separados mais uma vez. Bem acima do pátio, o intendente idoso observou da varanda, enquanto os passos de Adrian se tornavam um pouco mais leves do que tinham sido apenas algumas semanas antes. Ele olhou para o jardim em flor, depois para o sol poente, pintando cores quentes nas paredes do palácio. Um sorriso gentil instalou-se no seu rosto envelhecido. Talvez, sussurrou ele baixo o suficiente para que apenas a brisa da noite ouvisse. A primavera finalmente chegou a este palácio. O palácio acolheu outra manhã de primavera pacífica, enquanto a luz quente do sol entrava por janelas altas e pintava padrões dourados suaves nos antigos chãos de pedra. Flores frescas decoravam quase todos os corredores, a sua suave fragrância a flutuar pelo castelo silencioso, como se a própria estação tivesse escolhido demorar-se um pouco mais. Os criados cumprimentavam-se com sorrisos mais brilhantes do que tinham apenas algumas semanas antes. Embora nenhum deles pudesse explicar por que a atmosfera parecia tão diferente. Talvez o intendente idoso entendesse enquanto arranjava silenciosamente flores frescas ao lado da grande escadaria. Ele olhou para o jardim para além das janelas e sorriu para si mesmo antes de continuar o seu trabalho. Algumas mudanças nunca precisavam de ser anunciadas. Simplesmente se tornavam parte da vida cotidiana. Adrian terminou o último relatório que esperava na sua secretária e colocou cuidadosamente a sua caneta ao lado dos papéis bem empilhados. O conselho tinha solicitado outra reunião antes do pôr do sol, mas ainda havia tempo. Meses antes, ele teria permanecido no seu escritório a rever documentos que já não exigiam a sua atenção. Hoje ele levantou-se sem hesitação. Não disse a si mesmo que precisava de ar fresco. Não inventou outra desculpa prática. Ele simplesmente queria ver Hazel. A constatação não trouxe surpresa nem incerteza. Trouxe paz. Quase à mesma hora, Hazel terminou de arranjar flores frescas na sala de jantar do palácio antes de devolver os vasos vazios à estufa. Uma criada mais velha observou-a a pegar num pequeno cesto de vime e sorriu com conhecimento de causa. "O jardim outra vez?" perguntou ela gentilmente. Hazel riu-se
incapaz de esconder a felicidade na sua voz, só por alguns minutos. A mulher mais velha assentiu em direção às janelas abertas. A primavera certamente parece determinada a manter todos do lado de fora. Hazel sorriu. Acho que é difícil discutir com a primavera. Momentos depois, ela seguiu o familiar caminho de pedra até a fonte aparecer entre fileiras de rosas em flor. Adrian já estava lá, silenciosamente, a observar as pétalas de flores a flutuar na água. Antes que ela falasse, ele virou-se para ela como se algum instinto silencioso lhe tivesse dito que ela tinha chegado. Os seus olhos encontraram-se, e ambos sorriram com o calor fácil que se tinha tornado lentamente a parte mais natural dos seus dias. Boa tarde, Hazel, disse Adrian. Boa tarde, Vossa Majestade. Eu esperava que viesses. Hazel baixou os olhos por apenas um batimento cardíaco antes de encontrar o seu olhar novamente. Eu também. Eles começaram a caminhar lado a lado sob árvores em flor, enquanto os pássaros cantavam suavemente por cima. Nenhum apressou a conversa. Nenhum sentiu a necessidade de preencher todos os silêncios. O próprio silêncio tinha se tornado reconfortante. Eles pararam ao lado das mesmas roseiras onde tinham partilhado tantas conversas simples. Hazel admirou as flores com um sorriso contente. Elas parecem ainda mais bonitas hoje. Adrian olhou para as flores antes de olhar de volta para ela. Talvez elas sempre tenham parecido assim. Então o que mudou? Perguntou ela. Adrian sorriu suavemente. Talvez eu finalmente tenha aprendido para onde olhar. Hazel riu-se. Isso soa surpreendentemente sábio. Tive uma excelente professora. Quem te ensinou? Adrian respondeu sem hesitação. Uma criada notavelmente comum, que uma vez me lembrou que as flores florescem para todos. Hazel sentiu as suas bochechas aquecerem ao lembrar-se da conversa. Não acredito que ainda te lembras disso. Lembro-me de todas as conversas que partilhamos neste jardim. Por um momento nenhum deles falou. A brisa transportou algumas pétalas de rosa pelo caminho antes que elas se acomodassem lentamente à volta dos seus pés. Adrian finalmente quebrou o silêncio. Passei muitos anos a acreditar que cada dia precisava de realizar algo extraordinário. Hazel ouviu em silêncio. Agora, acho que os momentos comuns são muitas vezes os que nos lembramos por mais tempo. Ela sorriu gentilmente. Acho que a minha avó teria concordado contigo. Adrian olhou para o palácio para além das árvores. O jardim parece diferente quando estás aqui. Os olhos de Hazel suavizaram-se. Acho que também me parece diferente. Adrian assentiu lentamente. Espero que isto se torne um hábito. Hazel respondeu quase de imediato. Acho que gostaria muito disso. Eles continuaram a caminhar, até chegarem ao familiar banco de madeira, onde uma vez tinham falado sobre a infância, as estações e o silêncio. Pisco de peito ruivo pousou por perto antes de saltitar pela relva com total confiança. Hazel riu-se baixinho. Parece muito mais amigável do que antes. Adrian observou o passarinho por um momento. Talvez a primavera tenha melhorado as suas maneiras. Ou talvez finalmente tenha aceite que as rosas ganharam a discussão. Adrian riu-se com uma facilidade genuína, o som surpreendendo até a si mesmo. De uma varanda do andar de cima, o intendente idoso testemunhou aquele momento tranquilo. Ele não viu nenhuma grande declaração, nenhum gesto dramático, apenas duas pessoas a partilhar um riso pacífico debaixo de árvores em flor. O seu sorriso demorou-se por um momento antes de ele se virar respeitosamente. Algumas histórias chegavam ao ponto em que já não precisavam de uma testemunha. Apenas precisavam de tempo. Enquanto a tarde se desvanecia lentamente para a noite, Adrian acompanhou Hazel de volta ao palácio. Eles chegaram ao corredor silencioso do lado de fora dos seus aposentos privados e pararam sob a luz quente que entrava pelas janelas altas. Adrian olhou para a porta familiar antes de tocar suavemente no lugar tênue na lateral do seu pescoço, onde o seu primeiro encontro inesperado tinha começado. Sorriso pensativo apareceu. Ainda há um assunto inacabado entre nós. Hazel olhou para ele com um divertimento curioso. Na primeira manhã em que nos conhecemos, disse Adrian, deixaste-me com uma mordida bastante inesquecível. Hazel cobriu imediatamente o rosto enquanto o riso lhe escapava. Por favor, não me lembres. Nunca estive tão envergonhada em toda a minha vida.
Adrian parecia quase completamente sério. Pediste desculpa várias vezes. Hazel espreitou por entre os dedos. Essa desculpa conta? Adrian fingiu considerar a questão cuidadosamente antes de abanar a cabeça. Provavelmente não. Hazel riu-se novamente. Eu sabia que ias dizer isso. Como o Rei Alpha, Adrian continuou com dignidade brincalhona. Pensei consideravelmente no assunto. Hazel cruzou os braços, a sorrir. Isso soa muito oficial. É. E qual é a tua decisão final? Adrian aproximou-se um pouco mais, lentamente o suficiente para que ela pudesse ter se afastado a qualquer momento. Ela permaneceu onde estava, a olhar para ele com total confiança. Ele pegou gentilmente em ambas as suas mãos e segurou-as entre as suas. Nenhum falou por vários segundos silenciosos. Simplesmente sorriram, lembrando-se de tudo o que os tinha trazido a este momento pacífico. Posso? Hazel sentiu o seu coração palpitar antes de fazer o mais pequeno aceno de cabeça. Sim. Adrian levantou uma mão e afastou suavemente uma mecha de cabelo solta do seu rosto. Por um batimento cardíaco silencioso, ele olhou nos seus olhos, depois inclinou-se para a frente e deu-lhe um beijo gentil nos lábios. Foi quente, sem pressa e cheio do afeto silencioso que tinha crescido entre eles, um dia comum de cada vez. Quando ele finalmente se afastou, nenhum se apressou a falar. Hazel procurou o seu rosto, antes que um brilho brincalhão regressasse aos seus olhos. Vossa Majestade, sussurrou ela, a lutar para não rir. Esse foi definitivamente o lugar errado para a mordida que pediu originalmente. Adrian sorriu, e pela primeira vez, não havia vestígios do rei solitário que uma vez tinha carregado todos os fardos sozinho. Talvez, respondeu ele suavemente. Eu descobri que havia uma maneira muito melhor de pagar a dívida. Hazel riu-se até que lágrimas felizes brilharam nos seus olhos, e Adrian riu-se com ela. Do lado de fora das janelas abertas, as primeiras flores da primavera balançavam suavemente sob a brisa da noite, enquanto os pássaros se acomodavam silenciosamente entre os ramos. O palácio erguia-se pacificamente atrás deles, já não parecendo um lugar construído apenas sobre o dever, mas também sobre a bondade, o riso e a esperança. Nem Adrian, nem Hazel falaram de destino, nem procuraram grandes explicações. Simplesmente sabiam que todos os caminhos, de alguma forma, os levavam de volta ao mesmo jardim, aos mesmos sorrisos discretos e à mesma felicidade gentil que tinham escolhido juntos. O que começou com uma mordida acidental tornou-se, silenciosamente, o lugar que ambos os corações sempre chamariam de seu.